Oi, gente. Professor Reinaldo, Física. Vamos continuar na hidrostática. Já falamos de dois nomes importantes na hidrostática. Falamos do Torricelli, que definiu a pressão atmosférica, e falamos do Steven, que definiu a pressão que os líquidos exercem sobre nós, não é? E aí elaborou aquele sistema de vasos comunicantes de perfil U para determinar densidades de líquidos desconhecidos. Agora nós vamos falar no terceiro nome importante, que é Pascal. Blaise Pascal. Ele definiu a prensa hidráulica. A prensa hidráulica, guarde, é um multiplicador de força. A ideia da prensa hidráulica é você fazer uma forcinha e a prensa fazer uma forçona. Ela vai multiplicar essa força. No carro, tudo que você falar hidráulico no final é por causa do Pascal. Então você tem a direção hidráulica, completamente diferente da direção comum, não é? Você virar o carro, manobrar o carro, você faz muito menos força na hidráulica, porque quem faz a força é o fluido e não você. O freio hidráulico, elevador hidráulico, macaco hidráulico, tudo que você fala hidráulico no final é uma prensa definida por Pascal. O que ele fez? Ele usou o Steven, um sistema de vasos comunicantes, só que um ramo tem um diâmetro pequeno, o outro ramo tem outro diâmetro maior. Essa é a diferença. Vamos ver no que acontece aí. Se eu colocar um líquido aqui, independente da forma, não é? Nós vamos ter sempre o mesmo nível, porque é um sistema de vasos comunicantes. Se eu fechar aqui por um êmbolo que pode se mover e um outro êmbolo que pode se mover, eu construí uma prensa hidráulica, certo? O que acontece? O Pascal imaginou o seguinte, pegou lá um recipiente, encheu de furo e depois tapou com rolha, para não escapar nada aqui. Aí colocou um líquido aqui dentro. Esse líquido ficou aqui em equilíbrio. Colocou um êmbolo e aí empurrou esse êmbolo para baixo. Então, o que ele fez aí? Ele pressionou o líquido. E, a hora que ele fez essa pressão, o líquido distribuiu igualmente esta pressão por toda a parede do recipiente e fez com que todas as rolhas fossem expulsas ao mesmo tempo. Então, ele definiu que o líquido, quando é pressionado, distribui uniformemente essa pressão por toda a parede do recipiente que o contém. Certo? Então, usando isso e usando o Steven, o que acontece? Se eu pego um pontinho aqui, ponto 1, no mesmo nível e no mesmo líquido, eu tenho o pontinho 2. Com certeza, essas pressões são exatamente iguais, né? De acordo com o teorema de Steven. Mesmo líquido, mesmo nível, mesma pressão. Então, P1 é igual a P2. O êmbolo 1 é pequenininho, tem uma área pequenininha. O êmbolo 2 é grandão, tem uma área grandona. Certo? O que acontece se ele fizer uma força no êmbolo 1?
ele vai pressionar o êmbolo, uma força F1. Este êmbolo vai pressionar o líquido que está aqui. O líquido vai distribuir essa pressão uniformemente por toda a parede do recipiente, inclusive nesse outro êmbolo. Aí esse fluido vai fazer uma força no êmbolo 2. Uma força 2. Certo? O que acontece então? Eu fiz uma força numa determinada área. O fluido fez uma força numa determinada área. Força e área, pressão. Então, se P1 é igual a P2, eu posso dizer que F1 dividido por A1 é igual a P2, que é F2 dividido a 2. F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. Um exemplo, vamos falar uma força de 15 newton, agindo numa área de 3 metros quadrados. Eu vou aumentar a força para, sei lá quanto, para 15 metros quadrados. O que acontece? Quem é que eu tenho que colocar aqui? Se eu fiz de 3 para 15, eu multipliquei por 5. Aqui também eu tenho que multiplicar por 5. 5 vezes 15 vai dar 75 newton. Então essa é a ideia da prensa hidráulica. Você faz uma força pequena numa área pequena, o fluido faz a força grande na área grande. E aí nós temos a tal da multiplicação de força, que é o que acontece na prensa hidráulica. Então, quando você vira o volante do carro, você está girando uma rosca sem fim, né? Vai apertando um êmbolo pequeno, lá na frente tem o fluido, e aí esse fluido é que vai fazer a força grande e vai fazer com que você gire a direção, com o carro parado ou não, né? Com muito mais facilidade. Então essa é a ideia da prensa hidráulica definida por Pascal. Vamos ver exercícios sobre isso daí. Olha lá, ó. Deseja-se construir uma prensa hidráulica que permita exercer no êmbolo maior uma força de 5 vezes 10 a terceira newton. Então, no êmbolo maior, vamos escrever aqui, área maior, uma força que tem que ser a força maior de 5 vezes 10 a terceira newton. Quando se aplica uma força de 50 newton no êmbolo menor, então o êmbolo de área menor, você vai fazer uma força menor. E essa força menor é de 50 newton. Cuja área é de 20 centímetros quadrados. Então, a área menor é 20 centímetros quadrados. Nesse caso, calcular a área do êmbolo maior. Ele quer saber esta área. Agora você vê lá, ó, a força está em newton, tanto uma quanto outra, sistema internacional. A área menor está em centímetro quadrado. Será que há necessidade de eu fazer a transformação? Não. Porque eu vou fazer isso aqui, ó. Força menor sobre área menor, força maior sobre área maior. A força menor é 50 newton. A área menor é 20 centímetros quadrados. Não é comum, mas você pode usar pressão newton por centímetro quadrado. A força maior é 5 vezes 10 a terceira newton. E ele quer saber a área
maior. O que é 5 vezes 10 a terceira newton? É 5.000 newton, que eu vou dividir por 20 centímetros quadrados, e aqui eu vou achar a área maior. Eu posso fazer simplificações aí, não posso? Eu posso simplificar de cima com de cima, de baixo com de baixo. Eu posso simplificar cima e embaixo na mesma fração. Cima e embaixo na mesma fração. Só não posso simplificar cruzado, porque a simplificação é uma divisão e aí eu estou multiplicando. Então, se eu posso simplificar, por exemplo, o 50 e o 5.000, eu já posso cortar o newton com o newton. E eu vou obter a área maior em centímetro quadrado. Então, não há necessidade de você fazer a transformação nesse caso. 55.000. O que você faz lá? Ó? Corta 0, certo? 500 por 5, aqui dá 1 e aqui dá 100. Agora você multiplica cruzado. Área maior vezes 1 dá área maior, 20 vezes 100 dá 2.000. 2.000 o quê? O que sobrou? Centímetros quadrados. Certinho? Então tem hora que não há necessidade de você transformar as unidades. Vamos ver outro lá. Ó. Na prensa hidráulica da figura, os diâmetros dos tubos 1 e 2 são, respectivamente, 4 centímetros e 20 centímetros. Presta atenção agora. No exercício anterior, ele já falou em área, certo? Nesse exercício, ele não está falando em área, ele está falando em diâmetros. Então, presta atenção nisso daí, que é muito importante. Você tem lá que o diâmetro dos tubos 1 e 2 são, respectivamente, então vamos escrever lá, o D1, 4 centímetros, o D2 vale 20 centímetros. Ele diz, sendo o peso do carro igual a 10 kN, peso do carro, 10 kN, 10.000 Newton. Ele quer saber a força que deve ser aplicada no tubo 1. Ele quer saber quem vai ser F1. Certo? Então, de acordo com o desenho, ó, o carro está no êmbolo de maior diâmetro. Aqui eu tenho Newton, eu vou achar a força em Newton, porque aqui está centímetro e centímetro. Só tem um detalhe. Nós vamos usar que F1 dividido por A1 é igual a F2 dividido por A2. Veja que aqui embaixo está área, não está diâmetro. Então, o jeito correto de fazer é você determinar o raio 1, que é 2 centímetros, e determinar o raio 2, que é 10 centímetros, a metade do diâmetro. E lembrar que embaixo eu tenho área. Como esse sistema é circular, então a área vai ser π R1 ao quadrado. Aqui vai ser F2, aqui vai ser π R2 ao quadrado. Então não se esqueça disso. Veja que aqui, ó, no exercício anterior, ele já me deu a área. Então eu coloquei a área aqui e achei a área maior sem problema algum. Aqui ele não me deu a área. Então eu preciso determinar esta área. Então F1 é o que eu quero saber. O que acontece aqui, ó, dos dois lados? Tem π. Posso cortar.
Então vai ficar R1 ao quadrado, 2 ao quadrado. O peso do carro, 10.000 newton, que eu vou dividir pela área 2, que vai ser R2 ao quadrado. Então, ficamos lá. F1 divide por 4, 10.000 divide por 100. Você tem 2 zeros embaixo, corta com 2 zeros em cima. A força que você precisa fazer é de 400 newton. Então, vejam que é uma ajuda bastante considerada, né? Para erguer 10.000 newton, para erguer 1.000 quilogramas, eu só preciso de 400 newton, 40 quilos. Certinho? Ficamos por aqui. Um abraço. Tchau.